Queridos, quero te convidar, você que trouxe sua palavra, sua Bíblia, a abrir juntamente comigo em Tessalonicenses. Um livro que está no final da palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem quiser Bíblia, temos aqui. Temos algumas ali, outras para cá. Glória a Deus. Eu vou usar alguns textos e depois eu vou tentar, pela misericórdia de Deus, exemplificar algumas coisas aqui, fazer uma dinâmica. E aí você vai precisar controlar aqui a câmera para o pessoal lá que está online também nos acompanhar, para que a dinâmica não fique fora de foco aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, alguém achou? Amém. Amém? Pode ler em alto e bom som. 5:23. O voto do apóstolo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Você pode ler novamente, irmã? Por favor, que é importante. O voto do apóstolo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aleluia. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Eu estou sem óculos, gente. Aleluia. Irrepreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual vos também o fará. Amém. Vamos ver ainda também em Hebreus 4:12. Mantém o texto aí de Tessalonicenses, né? Mantém aí um dedinho, ou uma folha, ou a maneira que você encontrar. E também eu quero ler em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, um pouquinho para frente. Então em Hebreus capítulo 4 diz assim, no versículo 12 em diante: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O versículo 13 ainda: e não há criatura alguma encoberta diante dele, Deus, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, aleluia, das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, aleluia. Glória a Deus. Cheguemo-nos, pois, com confiança, versículo 16 de Hebreus 4, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pai, essa é a tua palavra e nós nos achegamos a ela com fome, com sede. Pedimos que o Senhor derrame do bom tesouro que está aí no céu, no teu espírito, para o nosso espírito, e assim possamos, Senhor, nos alimentar e sermos fortalecidos na tua palavra e na força do teu poder, e assim vencemos, ó Deus, aquilo que tenazmente nos rodeia, todo embaraço, possamos romper agora a olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Mais uma vez manifestamos tudo aquilo que vai contra a tua palavra e declaramos só o teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, né? Semana bem atribulada, bem corrida. Estamos todos passando por situações que compreendemos ser sinais de que estamos no caminho certo, né? Porque às vezes a gente pensa que está no caminho certo é quando está tudo bem, quando está tudo correndo às mil maravilhas, e às vezes isso é um ledo engano, né? Porque quando você e eu estamos numa guerra e estamos causando dano ao inimigo, ele vai tentar, sem êxito, em nome de Jesus, sem êxito, né, nos afligir. E nós não vamos ficar, e nós não somos incólumes à percepção do que está acontecendo, e obviamente nós temos, como seres trinos que somos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E nós lemos isso na palavra porque a palavra diz, e a Bíblia está nos mostrando: apresentai, que sejam, pois, santificados aonde? No espírito, alma e corpo,
o mesmo Deus de paz vos santifique nisso e sejam apresentados de forma irrepreensíveis. Ou seja, então nós precisamos apresentar. Ok, mas parece que é um negócio de outro mundo, essa história de espírito, essa história de alma, essa história de corpo. A Bíblia está falando, aí vem a palavra de Deus que é viva, eficaz, que corta, que divide um do outro, que perscruta, que entende. E Jesus, que foi um homem, viveu que é Deus, mas se despiu da sua carne, se despiu da sua divindade, se vestiu de carne, ele pode nos representar. Então, o que significa tudo isso? Né? Quantos de nós temos clareza do que tudo isso significa? Amém. Ainda bem que os irmãos não estão vendo aí do outro lado. Ok, eu vou tentar de uma forma muito pedagógica, vamos assim dizer, exemplificar isso, né? Eu acho que se eu quiser ir para lá, já aproveito e levo o violão com você, minha filhinha. Por favor. Amém. Eu vou ficar em pé e os irmãos então vão ter que me acompanhar aqui um pouco. Vamos ver. Eu acho que você vai ter que ir lá para trás. Você consegue virar a câmera? Eu vou virar a câmera e então fazer diferente, né? Deixa eu pensar. Isso. A gente vai virar a câmera e aí vira para cá e você controla daí, beleza? Amém. Glória a Deus. Se você puder ir lá para trás, vai ser melhor. Porque eu vou usar aqui algumas cadeiras. Eu preciso aqui de algumas cadeiras como exemplo. Vamos lá. Eu vou usar até a própria minha aqui. E aí você controla daí, ok? Então, bom. E um copo d'água também, se for possível. Eu pego. Não, obrigado, já. Vai pegar? Muito bom. Então nós sabemos, todos nós sabemos, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, amém? Amém. Alguém pode abrir em Gênesis 1, 26? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. Então, Deus disse, façamos o homem. Por que ele falou no plural? Porque ele já era 3 aí. Sim, Deus ele é uma família. Deus é uma comunidade. Ok? Então Deus falou, façamos o homem. E Deus, quando disse, façamos o homem, ele estava então reunido com... Quem estava lá reunido? Pai, Filho e o Espírito Santo. Obviamente isso aqui é uma representação pobre, eu peço perdão, mas é só para que nossa mente... Ok? E ele é um. Amém? Sim. Ele é um. Tem 3 pessoas aqui formando uma. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu poder, cada um tem, e os 3 juntos são Deus, e não há entre eles nenhuma dissensão, eles são plenos. E quando ele disse, façamos pois o homem então foi feito. E Deus é um Só. É um só, mas do que Deus é feito? Ele é um espírito. Falar um pouco mais alto, ok? Vou falar um pouco mais alto, irmãos, amém? Ele é um espírito. Ok, então Deus é um espírito, amém? Amém. Ok, então quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. O que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? Semelhança. A imagem não matou. A imagem. Vamos ler de novo o texto? 1:26. 1:26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vamos lá. A imagem Conforme a nossa semelhança. o que vem primeiro? A imagem. A semelhança, né? Será que é a imagem? Não, é a semelhança. A imagem está na forma da... Então primeiro nós somos feitos semelhantes a Deus. É semelhança, não é espírito. Por que somos semelhantes
Amor, me Parabéns, você não ganhou uma balinha no final. Me perdoe. Eu também tinha pensado. Então, olha só. Então, Deus, por quê? E isso fica muito fácil de ver até pelo próprio processo da criação. Porque Deus criou o homem, ele é um ser espiritual, então criou o espírito. Ok? Depois que ele criou o espírito, ele cria um boneco. Gênesis 2, formou, pois, o Senhor o homem do pó da terra o formou. Versículo 2, versículos 6 e 7, se não me falha a memória. Você pode ler lá. E aí, depois que ele cria, então, o homem, o corpo do homem, mas o homem ainda está no projeto. Deus está criando o homem, criou o espírito, mas o espírito não tinha ali nada que pudesse ser demonstrado. E aí Deus cria um boneco, ok? Criou um boneco. E quando cria esse boneco, faltava algo que ligasse o espírito ao corpo. E a Bíblia diz em Gênesis 2, acho que é o 7, e soprou, pois, o homem então nas narinas, e este homem veio a ser alma vivente. Então, Deus soprando sobre o homem, deu a ele uma alma. E agora o homem está completo, um corpo, alma e um espírito. Exatamente nesta ordem. Ok? Então, Deus cria um ser à sua imagem e semelhança. Deus é trino, o homem também é espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito. E em Gênesis capítulo 5, por favor, alguém abra, versículo 1. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Um pouquinho para frente. Este é o livro da genealogia. Pode ler alto, irmã, por favor. Eu tô sem óculos. Ah, então, Eu irmã, vou tudo ler bem. Este é o livro da genealogia de Adão. Sim. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. E versículo 2. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, Ok. no dia em que foram criados. De ser humano, na outra versão diz, ele deu o nome de Adão. Então aqui o nome Adão já não é mais para o gênero masculino, mas para toda a humanidade, para o gênero ser humano. Homem e mulher os criou. Aonde estava a mulher nesse momento? Então aqui Deus, vamos representar aqui pelo sangue, que é vida. Cria o homem. Nesse primeiro ser, então, éramos os dois aí, homem e mulher. Exatamente, Deus não vê dois. Nós vamos falar sobre isso agora. Então, quando Deus criou, o homem e a mulher estavam aqui dentro. Do único ser. Deus cria o ser humano, homem e mulher. Ah, um ser hermafrodita, pelo amor de Deus, não estou falando de questões sexuais. Ok? Vamos lá, vamos entender o que é isso. Deus então criou o homem e manda o homem dominar sobre toda a terra. Muito bom. Vou precisar de mais 3 cadeiras já, hein? Por favor, já o Rock deixa tudo pronto aí. Então, o que acontece? Quando Deus criou o homem e falou para ele dominar tudo, o homem está dominando, o homem está feliz, né? Brinca alguns pastores que o homem não tinha problema, mas enfim. E aí chegou um momento que depois de estar convivendo, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não fala isso, Deus não tem compromisso com isso, mas o homem se sentiu só. Vejam bem, ele dominava sobre tudo, não tinha ninguém para encher as paciências dele no sentido de trabalho, de competição, nada. Ele tinha relacionamento com Deus todo final de tarde, espírito com espírito, tudo perfeitinho, mas ele se sentiu sozinho. E Deus não ficou chateado com isso. Por quê? Porque todos tinham seu pai, né? Todos, além de os animais, tinham seus pares, tinham seus companheiros, mas por que Deus, sendo Deus a pessoa que tinha relacionamento com o homem, espírito com espírito, Deus não se sentiu chocado com essa novidade, que o homem agora está se sentindo sozinho? Porque o próprio Deus é uma família, é uma comunidade. E Deus, como espírito, ele deu características para nós, e nós precisamos entender o porquê que eu e você estamos aqui. Por que Deus
criou o homem do pó da terra, porque Deus simplesmente não fez um espírito e deu a ele uma alma e eles continuariam vivendo felizes para sempre. Por que do pó da terra? Para fazer um pano de fundo rápido para que eu e você entendamos. Antes disso tudo estar acontecendo, havia na eternidade Deus ali reinando com seus anjos, querubins e serafins e todas as hostes espirituais, um ser chamado Lúcifer. Esse ser era perfeito em cada gesto e movimento que ele fazia. Perfeição. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que cada ato dele era uma orquestração de louvores a Deus. Só que um belo dia entrou comércio no coração dele e ele quis burlar e ser maior do que Deus. O fato de ele querer ser mais do que Deus ou ser como Deus não era o problema. O problema é que entrou comércio nesse coração e ele então começou a fazer manipulação e o orgulho subiu-lhe e aí então ele, gerador desse sentimento, não, obviamente Deus é Deus, Deus percebendo tudo isso, destitui ele do céu e ele não foi nem um pouco bobo, ele não é nem um pouco bobo, porque ele arrastou 30%, a terça parte de todo o céu caiu com ele. Então ele fez uma revoluçãozinha. E esse ser chamado Lúcifer, que era anjo de luz, quando cai, não caiu em Marte, não caiu em Vênus, mas caiu por terra. E, estudando, você vai ver que cada questões aí no universo, haviam pessoas e supervisores, vamos assim dizer, anjos, Deus ordenando tudo, coordenando tudo. Bom, fato é que Lúcifer cai aqui. E Deus então toma uma decisão. Eu podia simplesmente estalar os dedos, piscar o olho, pensar, e o diabo, que agora não é mais Lúcifer, não anjo de luz, mas agora é o anjo das trevas, não perdeu nenhum momento a capacitação. E é importante falar isso, porque tudo aquilo que Deus dá, ele não pega de volta. Preste atenção nisso. A unção e os dons de Deus são irrevogáveis, diz a Bíblia. Então, se Deus te deu uma habilidade, Ele nunca vai pegar isso de volta de você. Ele só vai cobrar o que você fez com isso. Isso Ele vai. Então, Lúcifer, uma criatura criada, resolveu se rebelar e Deus não tirou dele os atributos que ele tinha, nenhuma questão do entendimento, do conhecimento. E ele conhece muito de música, ele conhece muito de adoração, por isso que ele usa ao sentido inverso, porque ele quer para ele a adoração. Então, quando Lúcifer está aqui, Deus escolheu algo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de usar o meu poder, eu vou usar a minha glória para vencer você. Como assim? Do pó da terra que você caiu, que manchou o seu rosto, eu vou fazer um ser. Este ser voluntariamente me escolherá, irá me amar, eu irei morar nesse ser e esse ser vai te vencer. Somos nós. Isso é glória de Deus. Porque nós não podemos nada. Mas Ele nos escolheu para isso. E aí, se você continuar lendo em Gênesis capítulo 3, quando você percebe, uma serpente começa a conversar com a Eva. Eu estou me adiantando aqui, eu vou voltar depois. Mas ele bate o olho no homem, em Adão e Eva, e ele vê alguém que parece Deus. Porque nós somos a semelhança. Falei, peraí, esse cara eu conheço. O que ele está fazendo aqui? Deus está aqui? Ele olhou, mas é Deus que está aqui? Então, toda vez que o diabo olha para mim e para você, ele lembra de quem o derrotou. Ele lembra a quem você e eu somos semelhantes. Então, é um ódio gratuito. Então, ninguém aqui é coitadinho. Oh, meu sou. Oh, meu sou. Não. Você é a semelhança de Deus. Aleluia. Para de focar nos problemas e foca na bênção que você é. Glória a Deus. Deus fez a mim e a você a semelhança dele. O problema é que o diabo introjetou algo em nós para a gente focar só na imagem. No dia que você fizer alguma coisa, o homem e a mulher tinham um relacionamento pleno, total. E eles eram um. Vamos voltar um pouquinho. Quando então o homem encontra-se só, faz uma pausa nesse momento, vamos retroceder um pouquinho. Homem e mulher, aqui o gênero humano, o homem se encontrou só, porque ele também precisava, e precisamos todos nós, nos relacionar, amém? Precisamos todos nós nos relacionar, amém? Amém. Amém. Eu sei que dá problema a relação, mas tem que ser, não tem jeito. Tem que Mas se é relacionar bom. só com quem gosta, né? É. Pois é.
E aí, então, Deus entendendo isso, extrai do homem aquilo que nem o homem tinha entendimento e mostrando para o homem que o projeto de Deus não tem a ver com eu, apenas eu, o meu ego. Tem a ver com saber lidar com o relacionamento. Então, do homem, o Senhor tira uma costela e traz à existência a sua mulher. Ok? Deus faz o homem dormir, primeira anestesia da história. Depois que o homem está dormindo, Deus então forma a mulher. Aí Deus acorda o cabra e a traz para o homem. E o homem então, quando a vê, fica feliz da vida. Essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Ô, mulher de Deus, é essa mesmo, é agora. Né? Dizem alguns que muito bicho ficou sem nome depois dessa história, porque ele não tinha acabado de dar nome para os bichos. Dizem alguns, né? Não sabemos se é verdade, mas enfim. Então, mas é aí, eles estão juntos, e agora a Bíblia diz que o homem foi dado então para dominar, para governar. Só que a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 10, que primeiro é o natural, para depois ser o espiritual. Então, assim como é no natural, é uma sombra daquilo que tem no espiritual. Então, o homem sozinho, obviamente, não poderia gerar filhos. Poderia? Não. Então, o homem carrega uma semente. Quem tem o poder de gerar vida com a semente do homem? A mulher. Mas isso não é só uma questão reprodutória e sexual. Então a mulher, Deus dotou a mulher de uma capacitação de pegar tudo que Deus deu ao homem, toda a carga que Deus deu como propósito de vida e multiplicar isso na vida do cabra. E a mulher então ela tem uma condição de elevar exponencialmente toda a capacitação que um homem tem. Só que tem um porém, ela nunca deixa isso de forma neutra. Ou ela vai para o lado de Deus, ou ela vai para o lado errado. As mulheres não conseguem ficar no neutro. Não existe neutralidade com as mulheres. Por quê? Porque Deus fez isso. Então um homem, não entendendo talvez algumas questões, sabendo do seu propósito, ele junto com a mulher agora ele tem condições de cumprir, contanto que ele fala, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, juntos nós vamos cumprir o chamado de Deus. Juntos nós vamos cumprir todo o propósito de Deus. Amém. E Deus tinha relacionamento com os dois. Os dois são um. Porque a Bíblia diz que aquele que se une com a sua mulher é uma só carne com ela, é só um espírito, e ele mesmo disse que chamou ao homem, chamou o ser humano, o gênero humano de Adão. Então Deus não olhava mais vendo dois, via só um, porque da onde veio a mulher mesmo? Do homem. Amém? Amém. Foi tirado do homem, do lado, não da cabeça para não ser superior, nem dos pés para ser inferior, mas do lado para ser uma ajudadora idônea da mesma característica, da mesma visão, dos mesmos sonhos, da mesma percepção de realidade. E isso aponta para nós hoje, igreja noiva de Cristo. Mas isso é uma outra história. Voltando aqui, então o homem está nessa situação. De repente, vem um ataque, e esse ataque vem, nós sabemos que havia ali, eu vou voltar mais um pouquinho para algumas pessoas, já temos falado sobre isso, depois se você puder ver as outras ministrações semana passada, mas abram aí também em Gênesis capítulo 1, um pouquinho para trás, versículo 11, se não me falha a memória. Eu vou ver se está certo aqui, Gênesis 1. Ele disse, produz a Isso. terra, relva, ervas. Isso, se alguém puder ler. E disse, produza a terra, relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez.
E no 12 diz assim: a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então todo tipo de alimentos, todas as espécies de fruto já estavam criadas. Ok? Então Deus criou primeiro o alimento para depois criar o homem. Então tudo que você e eu precisamos já está criado antes de você. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que você não tem? Porque você não entendeu ainda que Deus já fez. E às vezes a gente fica pedindo bala para Deus quando Ele já quer nos dar um banquete. Glória a Deus. Alô? Obrigada, Jesus. Vamos lá. Só que aí, capítulo 2 ainda, voltando um pouquinho, indo um pouquinho mais para frente, Deus colocou o homem para lavrar e guardar. Aí nós lemos no versículo 8. Perdão, versículo 9. Gênesis 2, 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Diga comigo, agradáveis à vista e boas para a comida. Tá bom, agora todos juntos. Agradáveis à vista e boas para a comida. Ok, aqui está um tipo de árvore. Segundo tipo de árvore. A árvore do conhecimento... Não, desculpe, a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim. Aí tem uma vírgula na minha Bíblia. E depois a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então, não criou um robô. Ele criou um ser com algo chamado livre-arbítrio. Então o homem poderia, de qualquer forma, exercer a sua liberdade. E ao exercer a sua liberdade, Deus falou: olha, a nossa comunhão é livre, você é livre. Só te dou uma orientação: não coma de uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em versículo 15. 17, na verdade. 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim, de toda árvore, você vai comer, mas só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você vai comer dela, você vai morrer. Então, no meio do jardim tinha uma árvore chamada da árvore da vida, e também tinha no jardim, não se sabe bem aonde, alguns dizem que próximo, outros não, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore era boa e agradável para se comer? Boa vista e agradável para se comer. Quais árvores? Todas. Essas árvores, então, eram para alimentar. Qual parte do ser do homem? Espírito, alma ou corpo? Corpo. Muito bom. 10 para todo mundo. Então, é para alimentar o corpo. A árvore da vida, faria sentido eu imaginar que seria um fruto físico para alimentar qual parte do meu ser? O espírito. Então, peraí, o espírito tem uma forma? Então, isso é uma alegoria que nos aponta para eu me alimentar do próprio Espírito de Deus, para eu escolher o próprio Espírito de Deus. Da mesma forma, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma alegoria porque ele aponta para uma árvore que iria alimentar qual parte do meu ser, já que o Espírito é a palavra da vida e já que o corpo é as outras árvores, qual parte sobrou? A alma. Porque tem a ver com mente, vontade e emoções. A minha e a sua alma são compostas de mente, seus pensamentos, sua vontade e as suas emoções. A vontade é onde está o nosso livre-arbítrio. Então haviam 3 tipos de árvores para alimentar as 3 partes do nosso ser. E o homem, infelizmente, não guardando o seu jardim, que aqui é o jardim, a ordem é essa, o homem cobrindo, protegendo, guardando a mulher sendo exponencial da capacidade do homem para ele crescer, frutificar e avançarem juntos. Né? O homem, ele é pontual, o homem, ele é, como se diz, ele é binóculo, a mulher é satélite. Né? Enquanto o homem está vendo um ponto, a mulher já viu toda a história. Né? Vocês têm um sexto sentido, sei lá o que mais vocês têm, mas eles têm. Então, o homem, ele é, às vezes, né, vai num ponto quando a mulher já percebeu toda a história. E toda essa junção de habilidades em propósito, dentro da unção e graça de Deus,
tem um poder para fluir. Só que aí o que acontece? Uma serpente vem e começa a conversar com a Eva e joga na Eva uma ideia. E aí, no capítulo 3, no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher aquela árvore que era o quê? Boa. Boa Para comer. para comer e o quê? Agradável aos olhos. E desejável para dar o quê? Entendimento. Preste atenção. Uma árvore que não era uma árvore no sentido de alimento físico, porque todas as árvores físicas, boas para comida e agradável aos olhos, já foram determinadas. Mas esta árvore que vinha para a alma, o diabo vende, então, a serpente vende uma ideia, e a mulher atribui à ideia características naturais. Características físicas, que passam pelas sensações organoléticas do nosso ser. Tato, olfato, visão, paladar, audição. Ela traz para uma ideia sensações. Ela traz para uma ideia coisas que são físicas, em que ela tinha algum controle. Mas só ela faz isso. Nós não fazemos. Quando vem um pensamento na minha, na sua mente, de que alguma coisa não está dando certo. De que alguma coisa não saiu como você queria. E aí você já começa a sentir o gosto. Você já começa a sentir a raiva, a frustração, o desespero, a ansiedade dispara. Ninguém sabe o que eu estou falando. Atribuímos nós uma ideia, as características que ela nem existia. Porque estamos somente focados naquilo que é físico e natural. E perdemos a essência de compreender que, como seres espirituais, nós temos que levar primeiro a nossa vida guiada pela árvore da vida. E não por ideias de conhecimento certo e errado. Está fazendo sentido? Vem essa ideia, o diabo coloca ainda um pior, ele pega Deus que estava diariamente com o homem, o diabo ainda, a serpente, fala, olha, Deus não quer que você coma desta árvore, porque no dia em que você comer, você vai ser igual a ele. Ela já não era a semelhança? Eles já não eram a semelhança? Segundo o Espírito de Deus, eles já eram. Mas ele tira Deus do dia a dia, bota o homem num sentimento de independência, para um dia, lá na frente, eles conhecerem a Deus. Ele não tirou Deus da história, ele só jogou para o final. Roubando assim a nossa vida. Roubando assim a nossa existência diária. Pior, eles engoliram. E quando engoliram, acontece um problema aqui. A mulher come. E o homem come também. Os dois estão juntos nessa. E a Bíblia diz que eles andavam nus e não tinham do que se envergonhar. Mas agora, eles têm do que se envergonhar. E chegou o momento que Deus passeia no jardim, convida, e eles se esconderam atrás da árvore. Verde mesmo. Né? Adão, onde você está? E ele achando que está escondido. Né? De repente Deus chama, ele vem, aparece. O que aconteceu, Adão? Por algum acaso você fez alguma coisa que não devia, você comeu da árvore, o que está acontecendo? Não, sabe o que é, Deus? Primeira coisa que o homem faz, imediatamente, eles eram um, osso do meu osso, carne da minha carne, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Primeira coisa que ele faz, a mulher que só me deu. Antes éramos nós. Eu, você e Deus. Nós. Neste momento passa a existir tu, ela e eu. Jesus. Até esse momento não existia o pronome singular eu. Só existia
Nós. Primeiro divórcio na história. O homem se divorcia dele mesmo. Quando, em achando que vai fritar a mulher, se condena. E a mulher, aprendendo rapidinho, já joga para a serpente. E com a serpente não tem conversa. Deus amaldiçoa, volta para a mulher, mostra as consequências, mas no final, cobra do cabra. E tu, Adão? O que tu fez, meu filho? Você não guardou o jardim? Por que você não fez? Por tua causa, a terra é amaldiçoada. Da onde nós viemos? Do pó da Terra. Então o corpo foi amaldiçoado. Era para ter uma vida eterna. Se o homem comesse primeiro da árvore da vida, para depois comer da árvore do conhecimento, se é que ele ia comer, porque quem experimenta a vida nunca mais comeria outra árvore. Amém, é verdade. Porque só Jesus nos satisfaz. Você não precisa de mais nada. Então, o homem nunca iria comer do conhecimento. Eu fico imaginando Deus todos os dias à tarde. Será que o homem comeu hoje? Eu acho que ele sabia, mas será que ele vai chegar para mim e vai falar, comi hoje da árvore da vida? Será que hoje o homem comeu da árvore da vida? Será que hoje o homem comeu da árvore da vida? E aí, aquele bate-papo, mas ainda não chegou o dia, mas chegou o dia, infelizmente, que eles inverteram tudo. E aí, então, o homem se divide, há uma cisão entre os dois. Aí o desejo da mulher, e assim, tudo que a Bíblia vai relatando. E eu quero chegar no ponto de que nós precisamos compreender que a mulher é uma simbologia da alma humana. O homem se desassociou da sua própria alma, porque em não mais vivendo no espírito, ele morreu agora e não tem mais relacionamento com Deus. O espírito, ficou morto. Quem passa a assumir o controle da sua vida é a alma e o corpo. E agora a alma anda por tudo aquilo que ela continua achando bom para comer ou agradável aos olhos. Alimentada pelo corpo, que são só os 5 sentidos. Então, nós vivemos pelas pressões e informações que vêm na nossa mente e pelas serpentes que continuam falando na nossa orelha. Trazendo sugestões, trazendo ideias, trazendo orientações até para controlar a mim e a você. Estamos compreendendo o que eu estou falando? Sim. Se eu entendo como eu funciono, e aí eu nesse estado, vivendo numa alma, com o espírito separado de Deus, um buraco dentro de mim, nada preenche, não tem droga, não tem sexo, não tem bebida, não tem nada que me traga uma satisfação plena, perene, constante, consistente. Resolvo me relacionar com outras pessoas e inclusive casar com outra pessoa que também vive o mesmo buraco que eu. Qual a chance disso dar certo? Bem baixo. Qual o problema aqui? É ela? É ele? Não. É a falta de quem? Do Espírito Santo de Deus. De compreender que eu não vivo pelo que eu vejo. O que eu vejo é importante. As coisas dessa terra, Deus me fez para dominá-las. E não para que elas dominem sobre mim. Para que eu usufrua delas, não que elas me desgastem. Para que eu as tenha e não elas mandem em mim. Existe uma ordem aqui, que foi invertida a partir do momento que eu acreditei que Deus só virá no final. Quando Ele quer estar todo o tempo, nos guiando, nos guardando. Por isso a palavra diz, e nós vemos agora, apresentai-vos, né, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aonde? No vosso espírito. Como é que eu me santifico no meu espírito? O que é me santificar? A palavra santificação, ou santo, significa separado. Me separar daquilo que a minha alma quer. Não é do outro, não. É me separar dos desejos que eu sei que não são bons. E eu tenho uma dificuldade de falar não para mim mesmo. De não controlar o que eu como, de não controlar o que eu sinto, de não controlar o que eu vejo, de não controlar o que eu falo. Eu sei que aqui não tem ninguém assim.
Mas aí fora tá cheio, gente. Quando eu resolvo separar, de voltar, tomar o controle, deixar o meu verdadeiro eu dominar, voltando-me para Deus, falar, Deus, eu não consigo, mas Jesus na cruz venceu por mim, e Ele consegue. Quando eu começo a fazer isso, existe uma guerra dentro de mim. A alma não vai querer entregar o controle de graça, o corpo não quer perder. Por quê? Lembra da serpente? Ela continua falando. Coríntios também diz que há no mundo muitos tipos de vozes, nenhuma delas sem significado. Todas têm um significado. Todas as vozes que vêm na minha e na sua mente querem produzir algo em mim e em você. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Estas ou a voz do Cordeiro de Deus? Que tira o pecado da minha vida, do mundo, e me salva, me cura e me restaura. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu tenho que tomar uma decisão. Senhor, eu vou viver pelo que eu sinto ou pelo que eu creio? Eu vou viver pelo que eu acho que é bom e agradável aos olhos, ou eu vou viver pela tua palavra que me faz mais sábio do que são mais doces do que o mel, a comparação do salmista. Né? Mais sábio, mais doce do que o mel, me torna mais sábio que os meus mestres. É a tua palavra que transforma e transborda na minha alma. E que traz a paz que excede todo o entendimento que está na minha alma. E que controla o meu corpo. E o meu corpo agora, ao invés de somatizar as coisas que estão na minha alma, de trazer as minhas emoções, as doenças que a alma carrega, eu agora, por um espírito alinhado com o Senhor, alinhando a minha vontade, eu volto a assumir a minha identidade de filho de Deus. E agora, a palavra de Deus diz que a vida dele flui em mim. Eu estou ligado pelo sangue do Cordeiro ao Altíssimo. Porque o sangue de Jesus, pago e derramado naquela cruz, me dá acesso agora ao Pai, pelo novo e vivo caminho. Eu e o Pai somos. João 14, Jesus fala, se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem, guardarem os meus mandamentos, se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês. Quem vai habitar em mim? Deus. Jesus falou, eu virei e habitarei em vocês, e o meu Pai também virá e habitarão em vocês. Aí então, qual é o projeto de Deus? Que um homem e uma mulher, entendendo quem eles são, aliançados no Senhor, estejam juntos, espírito, alma e corpo, cada um dominando o seu, aliançados numa só aliança. O homem respondendo a Deus e cobrindo, guardando a mulher, e a mulher nessa... o termo, deixa eu achar um termo, suportando esta missão, porque a palavra submissão vocês não gostam muito, mas submissão é estar embaixo da missão, não é ser subveniente. Tem diferença. Não é ser pau mandado, desculpa o termo, mas é ser alguém que entendeu que tem um propósito, tem uma cobertura e está guardado e protegido. Porque eu estou guardado e protegido, eu vou fazer de tudo para que isso dê certo. Eu não estou competindo com ninguém, eu não preciso ser mais do que eu já sou. Porque simplesmente sendo o que eu sou, meu Deus do céu, isso é uma bomba que vai dominar o mundo. O problema é que o diabo vem com a serpentezinha e joga ideias erradas na minha e na sua mente. E aí então, quando o homem e a mulher fazem isso, eles cumprem, querem agradar ao Senhor. Jesus falou que eu virei, antes até, né, Jesus estava falando isso, aqui é o Pai, o Filho e o Espírito. Ele fala, vocês vão receber do alto, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a carne. Por que sobre a carne, não sobre a alma ou sobre o Espírito? Sobre a carne, porque a carne é a ponte que faz você e eu vermos as coisas boas e agradáveis aos olhos. São os 5 sentidos, nós não podemos controlar os impulsos, mas pelo Espírito Santo você pode. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, e ele está todo o tempo falando conosco, e é por isso que ele está sobre toda a carne. Então todas as pessoas deste planeta podem reconhecer Jesus como seu Senhor. Se deixarem o Espírito Santo agir. Se pararem de andar somente pela alma. E Jesus fala, o Espírito Santo será derramado, vocês vão receber dunamis, o poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E aí vocês vão guardando as minhas palavras, eu virei, eu habitarei em vocês, se vocês guardarem as minhas palavras. E tem mais, e o meu Pai virá também, aleluia. Glória a Deus. De forma que quando você chega, é igual Jesus, chegou o reino. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não vai vir, já chegou. Aleluia.
Porque eu carrego o reino. Eu sou parte deste reino. Aleluia. Porque o meu rei, quem manda em mim é o Senhor. Amém. Não é uma ideia, não é uma religião, não é uma filosofia, não é um blá 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 de domingo. Mas é uma experiência diária de falar, Senhor, hoje eu não dou conta. Mas eu estou aqui, eu confio no Senhor. E a Bíblia diz em Mateus, em Marcos, em Lucas, não me recordo agora, em João não, em Lucas e Marcos, com certeza Mateus e Marcos 16, aqueles que crerem, ide por todo mundo fazer discípulos. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês exporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pegarão em serpentes, pisarão em serpentes. E não lhes fará dano. Sabe quais serpentes são essas? Seus próprios pensamentos. Que vem com a ideia de que, ó, Deus está te enganando. É mentira de Deus. Está demorando muito. Aquela promessa, esquece. Olha o outro lá, já foi abençoado, você está aqui por tempo. Parece que está no tanque de Betesda. Tanta gente já foi curada e você nada. Tanta gente já recebeu bênção, 38 anos já passaram. Parece que com você, deixa isso para lá. Desiste. Amaldiçoa Deus e morre, disse a mulher de Ló para ele. Pegarão nessas serpentes e não lhes fará dano. Vocês não mandam na minha vida. Quem manda em mim é o Espírito Santo. E aqueles que creem em mim, rios de águas vivas fluirão. Não fica só para você. Porque Deus não te criou para você ficar eu e Deus, né, como eremita no monte. Oh, eu e Deus, até a barba chegar no pé. Deus te criou para relacionamento. Espírito, alma e corpo. Irrepreensíveis. Como é que eu vou saber o que é o quê? A palavra de Deus, vemos em Hebreus, ela é viva e eficaz, ela corta. Olha, filho, isso aqui não era meu espírito, é tua alma, dá licença, vai doer, vou cortar. Ai, tá doendo! O diabo! Não, não é o diabo não, é Deus cortando as mentiras da sua vida. É Deus mudando a sua maneira de pensar, tirando crenças que são expectativas de algo que vai acontecer por uma convicção no Espírito. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor. Eu não dependo da conta do banco. Oh, glória. Eu não dependo do que os outros vão achar ou deixar de achar de mim. Oh, glória. Eu não dependo da maneira que me tratam, não olhando a minha cara. Que mal. Ame. Imagine Jesus sendo negado. Será que não doeu mais para ele? Sim. Imagine Pedro ouvindo Jesus falando, você me ama? Claro, o senhor sabe. Você me ama mesmo? 3 vezes. João capítulo 22. Você me ama mesmo? Eu sou o senhor, sabe? Na última ele diz isso, o senhor, tu sabes. Ele sabe mesmo. Mas Jesus fez essas perguntas não para humilhá-lo, mas para que ele assumisse, reconhecesse a condição dele. E não se enganasse. Fala, Senhor, eu preciso crescer muito nesse amor. Eu te neguei 3 vezes, agora por 3 vezes eu declaro que eu te amo, eu anulo as bobagens que eu falei. E agora, sem medo, eu tomo posse. Jesus fala para esse Pedro, no mesmo capítulo de João, capítulo, então deixa eu falar correto aqui, porque às vezes a memória ela falha, né? João capítulo, é o último capítulo, quando Jesus aparece na praia, eles resolveram ir pescar. 21, eu sabia que não tinha mentido, 21. João capítulo 21, Jesus fala para ele, olha Pedro, faz o seguinte, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Gente, nós não estamos falando de andar com qualquer um. Jesus, 3 anos e meio. Ele curou no nome de Jesus, ele ressuscitou mortos. A Bíblia diz que eles foram, expulsaram demônios, curaram os enfermos, fizeram tudo o que fizeram. Viram tudo que Jesus fez. E Jesus fala para ele, no dia que você se converter, tá aí, ó, capítulo 21, depois você lê em casa. João, Evangelho de João, capítulo 21. No dia que você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Entende? Eu não te chamei para fazer milagre, para aparecer, para ser o dono, eu te chamei para cuidar dos outros. Porque só existe amor de verdade quando inclui o próximo. Amém. Senão não é amor, é egoísmo. Isso. É egocentrismo. É vaidade.
Se tudo que eu quero e você queremos de Deus não incluir o outro, cuidado. Deus não está sendo o nosso centro. O nosso umbigo é que está. É verdade. Porque Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para me entregar. Por isso, quando ele fala na Santa Ceia, um de vocês está pondo a mão aqui com um sentimento equivocado. Está traindo a minha consciência, porque a minha consciência é de dar. Quem está pondo a mão aqui está com a consciência de pegar. Eu quero garantir o meu. Eu quero saber de mim. Não é esse o sentimento de Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que antes não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou, abrindo mão de toda a sua glória, e se despiu dela por amor a mim e a você. Forte isso, não é? E nessa tarde, possamos compreender que Deus nos chamou para um propósito. Seja você casado ou não. Se você não for casado, tira só mais uma alma e um corpo daqui. Mas se você for, esse é o projeto de Deus para você e para mim. Se você busca alguém, busque dentro desse entendimento. Se você já tem uma pessoa que não tem esse entendimento, ore, porque a mulher santifica o marido e o marido santifica a esposa quando eles não têm a mesma consciência. É o que diz a palavra em Efésios. Amém? Para tudo Deus tem uma resposta. Agora nós vamos viver pelo que é. A gente quando fala do que é bom, agradável aos olhos e bom para comer, a gente imagina essa coisa, mas é as coisas ruins também. A avaliação, né? A gente já pode avaliar, não, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Aquilo... Ou seja, a lei do conhecimento do bem e do mal. Deus te chamou para viver pela lei da vida. A árvore da vida é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ela mora dentro de você quando você o recebeu. Como seu Senhor e Salvador. O jardim do Éden está em você. Você agora é o Éden de Deus. Glória a Deus. A árvore da vida está aí. Você tem comido dela? Ou você tem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, avaliando pela sua alma como você vai agir cada manhã que você acorda? Parece a tua palavra, nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor nos traga luz. E nós sabemos que o Senhor não vem para nos condenar, mas o Senhor corrige a quem ama. O Senhor traz a tua palavra para nós corrigirmos rota, para nós corrigirmos a nossa mentalidade, para nós mudarmos a nossa mentalidade, não tomando a forma deste mundo, não andando pela alma, mas permitindo que a tua palavra, que é capaz de discernir entre alma e espírito, flua e assim nos conduza à vida e vida de verdade. É isso que nós estamos aqui hoje reunidos. Nós estamos aqui para passar o tempo, para marcar ponto. Estamos aqui porque te amamos, amamos uns aos outros. Queremos celebrar, Senhor, aniversários, festas, queremos sim estar juntos. Mas mais importante do que isso é a tua presença. Amém. É a glória do teu nome, é a presença santa do teu Espírito. E o teu projeto para cada um de nós, para cada casa aqui representada, para cada família, ó Deus. Para cada trabalho, para cada situação, Senhor, de enfermidade na alma, no corpo, cada situação financeira, oh, cada uma, Senhor, o Senhor conhece. Cada dificuldade que temos, às vezes, ó Deus, nos relacionamentos, na convivência, conosco mesmo, Senhor. Sim, Jesus. Problema de rejeição, de autoaceitação, de, às vezes, achar que somos mais do que somos, ou muito menos do que merecemos. Deus tem misericórdia. Só o teu Espírito nos traz o equilíbrio. Nesta tarde, ó Deus, que a tua luz brilhe e que nós amemos mais a tua luz do que as trevas. É verdade. Que nós corramos para ti, Senhor, e não de ti. Em misericórdia, Pai. Tua palavra diz que o teu Espírito gera em nós o querer e o efetuar. Por isso, entregamos nosso livre-arbítrio. Falo isso na autoridade do nome de Jesus, em nome dos meus irmãos, eu declaro, entregamos todos o nosso livre-arbítrio nas tuas mãos, para que o Senhor faça o que te apraz, que é o melhor. Não queremos o bom, queremos o melhor, e o melhor está nas tuas mãos. O melhor é o Senhor em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Pai. Nós te adoramos. Te toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Nós nos despimos de nós mesmos para dizer: cresça Jesus, convém que Ele cresça e nós diminuamos. Convém que Ele apareça e nós desapareçamos.
para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos a cada um aqui, Pai, cada casa, cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, cada, Senhor, parente, cada patrão, cada empregado, cada um dos nossos relacionamentos, declarando que eles verão a transformação e a mudança de quem tem o espírito, alma e corpo santificados pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Essa palavra. Amém. Glória a Deus. Você que nos assiste até semana que vem, que Deus te abençoe. Um grande beijo. Pode Obrigado. encerrar. Concluir? Isso.